Olá, povo de Deus. Bom dia. Acordando para mais um dia, para mais uma oportunidade de vivermos o milagre de Deus para as nossas vidas. Eu quero começar esse dia com uma palavra viva, uma palavra para abençoar o seu dia. E hoje eu tenho um convidado também muito bacana, pastor lá na cidade de Taquaritinga, em São Paulo, e que hoje vai estar nos conduzindo numa ministração muito abençoada. Quero já convidar você para compartilhar, né, os nossos vídeos de palavras para abençoar o seu dia. Todos os dias nós estamos aqui e depois da palavra virá também a oração para que Deus continue abençoando a sua vida e nesses 40 dias de milagres que nós estamos declarando, você possa viver realmente os milagres de Deus na tua vida. O primeiro milagre já aconteceu, você já está vivo. Amém, graças a Deus. Vamos lá, vamos receber essa palavra e logo depois eu venho para encerrar este programa. Deus te abençoe, receba, venha pastor Daniel. Hoje é o 30º dia. Vamos ao texto do dia. Multiplicação dos pães e peixes. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pães para esse povo comer? Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? João capítulo 6, versículos 5 a 9. Antes de falar propriamente da multiplicação dos pães, eu quero rememorar alguns milagres que aconteceram antes da multiplicação dos pães. Nós vemos o Senhor Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Vemos o Senhor Jesus, na sequência, ressuscitando a filha de Jairo. Também vemos o Senhor Jesus acalmando a tempestade a caminho da cidade de Gadara. E na cidade de Gadara, libertando o endemoniado gadareno. Ou seja, eram muitos milagres, eram muitas maravilhas. Agora, o Senhor Jesus está diante da multidão e milagres subsequentes, um após o outro, poder, maravilha, milagres. A multidão estava elétrica. Alguns dizem que havia uma catarse coletiva, ou seja, a multidão toda entusiasmada, a multidão ali feliz na presença do Senhor Jesus. Só que o cansaço bateu. E o Senhor Jesus chama os discípulos para atravessarem o Mar da Galileia para o outro lado do Mar da Galileia e também aproveitar para descansar. A multidão, percebendo o itinerário que faria aquele barco, ela contorna a pé o Mar da Galileia, e quando Jesus chega naquele lugar ermo e solitário, a multidão já estava lá. Alguns dizem que a Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e alguns estudiosos dizem que essa multidão poderia chegar entre 15 e 20 mil pessoas. Aí já estava ameaçando entardecer, e os discípulos dizem: Senhor, despede a multidão para que eles possam ir para as aldeias, para as cidades, procurar algo para comer. E o Senhor Jesus diz assim: olha, dai-lhes vós mesmo de comer. Felipe, que estava ali do lado, fala: Senhor, a multidão é muito grande. 200 denários de dinheiro não seria suficiente para que essa multidão pudesse se alimentar. Vamos lembrar que 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador daquele tempo. Aí aparece André que diz assim: tem aí um moço que ele está com um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí, gente, começa a operação do milagre. O Senhor Jesus primeiro ordena que a multidão se assente em grupos de 50, em grupos de 100. Por quê? Porque Jesus sabia o que ele iria fazer. Seria algo potentoso, algo espetacular. Imagine vocês o espetáculo dos pães se multiplicando, ou os pedaços de pães se multiplicando dentro dos peixes, a multidão querendo ver esse processo. Seria um tumulto total. Em 2 Reis 7, nós vemos o caso daquele capitão incrédulo que não acreditava que pudesse haver comida na porta da cidade depois de um prolongado tempo de fome. E o profeta Eliseu disse que ele veria comida, mas não participaria do milagre. E quando chega aquelas multidões
diante de toneladas de alimento, aquele homem tentando conter a multidão, ele é pisoteado, ele morre porque ele foi o incrédulo. E agora, Jesus, prevendo que poderia ter um tumulto, ele separa a multidão em grupos de 100 e de 50. Pega aquele cesto com os pães e aí acontece a maravilha. Ele levanta os olhos para o céu e dá graças. Levanta os olhos para os céus e dá graças. Naquele momento, como se tivesse o som de um continuous pad, que é um recurso eletrônico que se usa como fundo musical das pregações, começa a acontecer o milagre. Lá nos tempos do Velho Testamento, Moisés trouxera cordonizes e maná para o povo de Deus. O profeta Elias ora numa pequena porção de azeite e também uma pequena porção de farinha e multiplica o azeite e a farinha na casa daquela viúva. O profeta Elias, ou melhor, o profeta Eliseu multiplica o azeite da viúva. Mas agora vai acontecer o milagre maior. E o Senhor Jesus dá graças, coloca aqueles pedaços de pão no cesto e começa a multiplicação. Um pão gerando outro pão, um peixe gerando outro peixe. Os discípulos começam a distribuição. Creio que houveram ali auxiliares para ajudar. E eu penso, ninguém fez um estudo sobre isso, mas eu penso que aquilo demorou horas, não somente uma hora, horas. Aquele processo da multiplicação, o processo da multiplicação e a distribuição. E distribui e multiplica. E a multidão começa a comer. Quanto cada um queria comer. E imaginando, né? Aquele som de contínuos pede, e o milagre acontecendo, gente. Acontecendo de uma maneira extraordinária. Um milagre portentoso. E a Bíblia diz que todos comeram e se saciaram. E do que sobrou, 12 cestos cheios de pães. Vamos meditar agora no momento em que Jesus levanta os seus braços e abençoa. Ali estava o poder do Criador. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Ali estava o poder do Criador, criando, gerando aqueles pães e aqueles peixes, milagre, milagre, milagre. A bênção é quando o Senhor Jesus levanta as mãos e abençoa. E aquela bênção que percorreu as aldeias empoeiradas da antiga Galileia, percorreu as cidades de Israel, se concretizou quando Jesus ressuscita dentre os mortos, e agora Jesus sobe em ascensão aos céus, e a bênção continua ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e essa bênção chega nos tempos atuais, porque onde houver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor Jesus, ele está presente, e ele está presente agora mesmo nessa transmissão, assistindo você agora pela manhã, ou à tarde, ou à noite, na hora que lhe convier. A bênção está presente, porque nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. E o que nós precisamos é da bênção, bênção para o nosso ministério, bênção para a nossa saúde, bênção para os nossos familiares, bênção para a conversão dos nossos familiares, bênção para a nossa vida profissional, para os nossos negócios, bênção para os nossos sonhos, projetos e propósitos. Nós precisamos da bênção e as mãos do Senhor Jesus estão levantadas e Ele abençoa, e Ele abençoa. Watmani, um grande mártir chinês do século passado, ele deu uma definição da palavra bênção. Bênção é aquilo que nós recebemos, completamente desproporcional com relação aos nossos dons, talentos e merecimentos. Vou repetir. Bênção é aquilo que nós recebemos completamente desproporcional. Isto é bênção. Poderia discorrer aqui sobre centenas de bênçãos, milhares de bênçãos ocorridas no meu ministério. Mas essa bênção, como eu já disse, que percorreu as décadas, os milênios, os séculos e os milênios e chegou até nós, ela está presente agora, nesta manhã. Aleluia! Aquele poder que multiplicou os pães e peixes e realizou tantos outros milagres está presente agora. Agora, neste momento, pare o que você estiver fazendo. Ore comigo. Nós estamos já em oração pela tua vida, pela tua casa e pelo teu lar. Grande Deus! Nós oramos agora e pedimos a tua graça e a tua bênção sobre essas milhares e milhares e milhares de pessoas que acessam esta transmissão. Manda poder, Senhor, trazendo cura divina. Manda poder trazendo solução dos problemas. Oh, meu Deus, suprimento das necessidades. Manda a tua bênção abençoando os planos e projetos e sonhos dessa pessoa.
e aquilo que o adversário quer atrapalhar, nós repreendemos e mandamos embora em nome do Senhor Jesus. E recebamos, Senhor, essa bênção maravilhosa, Senhor, que tem chegado até nós. E nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. As suas bênçãos é que nos enriquecem e não acrescentam dores, Senhor. É lá do alto, de cima, do Pai das luzes, que vem toda sorte de bênçãos, sem nenhuma sombra, sem nenhuma variação. E esta graça esteja sobre todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus. E assim nós agradecemos de todo o coração. Muito obrigado. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Amigos, depois aí desta palavra abençoadora, a multiplicação, né, das bênçãos, multiplicação dos milagres de Jesus, eu quero encerrar este programa declarando, né, milagres multiplicados na tua vida, na tua família, hoje e sempre. Então viva aí esse dia como um milagre de Deus, que você receba e tome posse na sua vida, é o que eu desejo, e vou encerrando este programa, desejando que o seu dia seja calmo, sereno e tranquilo. Até amanhã, se Deus quiser. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida.